Fala galera, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o professor Anderson Rocha. Hoje nós vamos estudar a Constituição do Estado de Pernambuco. Para vocês, futuros policiais penais, futuros policiais civis do Estado de Pernambuco, esse assunto é muito importante, é bem relevante para a preparação. Mas sem demoras, vamos à Constituição. Primeira coisa que nós vamos aprender são os princípios fundamentais. A Constituição do Estado, elas se estruturam semelhante com a Constituição Federal, mas em razão de algumas peculiaridades, a estrutura dela em si é diferente. Mas é importante nós guardarmos esses princípios fundamentais. Vamos a eles. Entre os princípios fundamentais, que também levam o nome de valores supremos, estão a liberdade, vamos identificar aqui no slide, a justiça, pluralismo político, a dignidade da pessoa humana e os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa, beleza? São esses os valores supremos, o que a Constituição do Estado considera como os valores supremos que têm que ser observados pelo Estado, né, pelos seus integrantes, aqueles que compõem a administração tanto direta quanto indireta, e também é de observância pelos municípios, que esses valores supremos eles sejam preservados. Isso é importante para formulação de leis, para execução de políticas públicas. Tanto as leis quanto as políticas públicas devem observar esses valores supremos, sem falar também nos princípios da Constituição Federal. Muita coisa que a gente vai estudar da Constituição Estadual, ela vai dizer de acordo com isso e de acordo com a Constituição Federal. Tem muito esse intercâmbio entre as duas normas, beleza? Quais são as outras informações, os outros princípios que são fundamentais na Constituição? Vamos a eles. Pernambuco, que é um dos estados que integram a República Federativa do Brasil, é um estado constitucional e democrático, né, e tem esses valores supremos que nós falamos. É importante nós ressaltarmos quais são os símbolos estaduais. A Constituição ela traz os símbolos estaduais, que são a bandeira, o escudo e o hino. Vamos entender um pouco mais sobre eles. São símbolos estaduais a bandeira, o escudo e o hino. A bandeira é idealizada pelos mártires da Revolução Republicana de 1817 e foi hasteada pela primeira vez em 2 de abril de 1817. O escudo, que é aquele escudo do Estado, que foi instituído pela Lei número 75 de 1895, muito antigo, né? E o hino, que é o hino guardado pela tradição. Não é relevante que você conheça o hino, mas é importante que você saiba quais são os 3 símbolos estaduais previstos na Constituição Estadual, que são o hino, o escudo e a bandeira. É importante que vocês saibam quais são esses símbolos estaduais e que, eventualmente, se forem cobrados na prova, estarão dentro do capítulo relacionado aos princípios fundamentais. Vamos comentar um pouquinho agora também sobre os bens do Estado. Quais são os bens que integram podemos dizer, as posses do Estado de Pernambuco? A Constituição Federal também traz um capítulo falando sobre os bens da União, quais são os bens do Estado e os bens dos municípios. Vamos tratar um pouquinho agora sobre os bens dos Estados. Quem estuda a Constituição Federal há mais tempo já se deparou com esse assunto. Quais são os bens do Estado segundo a Constituição Estadual? Primeiramente, as águas superficiais ou subterrâneas, fluentes, emergentes ou em depósito, ressalvadas aquelas que sejam decorrentes de obras da União. Então, pessoal, não são todas as águas, mas aqui ele faz uma especificação bem clara, que são as águas superficiais ou subterrâneas, fluentes, emergentes ou em depósito. Claro que aqui a gente não vai falar sobre os rios, que eles abrangem mais de um estado, e nem tampouco vai tratar aqui sobre as águas marítimas, oceânicas, né? Mas aqui as águas dentro do território daquele estado, sejam elas na superfície, sejam elas subterrâneas, estejam elas fluindo, estejam elas já em depósito guardadas. Essas águas são consideradas como bens dos estados. Outro bem estadual, as áreas nas ilhas oceânicas e costeiras que estiverem no domínio do estado, incluindo-se o arquipélago de Fernando de Noronha, e excluídas aquelas sob o domínio da União, municípios ou de terceiros. Então, pessoal, as ilhas, tanto as oceânicas quanto as costeiras, as ilhas que estejam ali na costa, que estejam já na parte relacionada ao oceano, estando dentro do que se chama de área de domínio do Estado, vai ser bem do Estado. E aqui a Constituição Estadual faz uma ressalva específica para o arquipélago de Fernando de Noronha.
Aquele espaço ali ele é pertencente ao Estado. E ele faz outra ressalva, que existem alguns que estão sob domínio da União e outros que estão sob domínio de municípios. Estando sob domínio de municípios, não será território estadual, e nem sob domínio da União, né? Salvo essas hipóteses, será domínio do Estado de Pernambuco, fazendo uma ressalva específica para Fernando de Noronha. Mais um, as ilhas fluviais e lacustres não pertencentes à União. As terras devolutas, o que nós falamos sobre as ilhas anteriores se aplica nesse caso também. As terras devolutas não compreendidas entre as da União e os bens que atualmente lhe pertencem e aqueles que lhe vierem a ser atribuídos. Sejam bens móveis, sejam bens imóveis que já são do Estado, né, terrenos, prédios, ou aqueles que ele venha a adquirir, vão compreender os bens do Estado. Beleza? O Estado exerce em seu território todos os poderes que explícita e implicitamente não sejam vedados pela Constituição da República. Ou seja, tem poderes que não são possíveis que o Estado exerça, porque são de competência da União, são de competência dos municípios, mas dentro do âmbito do seu Estado ele exerce todos os poderes assegurados pela Constituição e que não sejam explícitos de outros poderes, como da União ou dos municípios. Vamos agora tratar sobre os poderes. O primeiro poder que nós vamos estudar é o poder legislativo. O poder legislativo, pessoal, no âmbito do Estado de Pernambuco, ele vai ser exercido pela Assembleia Legislativa. Aqui a gente abre um parêntese, né? Que no âmbito federal é o Congresso Nacional, que é bicameral. É dividido em Senado e Câmara de Deputados. No âmbito estadual, teremos uma Assembleia Legislativa, que é um órgão unicameral. Não tem duas câmaras, como acontece, por exemplo, no âmbito da União, ok? Então, a Assembleia Legislativa é quem vai exercer o poder legislativo no âmbito estadual. E de quem ela vai ser constituída? Dos deputados estaduais, que sejam eleitos na forma da legislação federal. Porque, como nós sabemos, essa legislação eleitoral é de competência da União. Vê só, pessoal, essa Assembleia Legislativa ela vai reunir-se anualmente na capital do Estado, em Recife, né? E ela vai se reunir de 1º de fevereiro a 30 de junho, aí vai ter um recesso, e retorna de 1º de agosto a 21 de dezembro. Esse período que eles estão reunidos dá-se ao nome de sessão ordinária. Uma sessão ela começa em 1º de fevereiro, vai até o dia 30 de junho, aí tem um intervalo, retorna no dia 1º de agosto e vai até o dia 21 de dezembro, e vai ter outro intervalo até 1º de fevereiro do ano seguinte. Esse período que ela se reúne no ano civil é conhecido como sessão ordinária, beleza? Gravem isso. Além da sessão ordinária, existe a sessão preparatória e a extraordinária. Vamos conhecê-las. A legislatura, pessoal, tem a duração de 4 anos e coincide com a duração do mandato dos deputados. Vejam, tem duas informações importantes aqui, né? Primeiramente, uma sessão. As sessões, elas podem ser, como nós já vimos, ordinárias, preparatórias e extraordinárias. E tem um outro conceito que é o conceito da legislatura. A legislatura é o período de 4 anos que começa quando iniciam-se os mandatos e termina quando terminam os mandatos. O período ela é similar ao período dos mandatos daqueles deputados que estão lá naquela legislatura, né? Ela se compõe de 4 anos, ok? Vê só, pessoal, no primeiro ano da legislatura vai ser feita essa sessão que nós comentamos, que é a sessão preparatória. Qual o objetivo da sessão preparatória? Primeiro, dar posse aos deputados, os deputados que foram eleitos naquela eleição que ocorreu no ano anterior terão a posse na sessão preparatória, então a Assembleia vai dar posse aos novos deputados e aqueles que foram reconduzidos, e depois vai ser feita a eleição da mesa, não é, pessoal? Essa mesa é o órgão máximo que vai ter ali o presidente, o vice, os secretários, etc. Então a mesa vai ser o órgão responsável por gerir as atividades dentro da Assembleia Legislativa, ok? Essa mesa diretora, pessoal, ela terá um mandato de 2 anos, permitida uma recondução apenas. Ou melhor, pessoal, esse mandato é de 1 ano, permitida uma recondução, ok? E vai ser escolhida por voto secreto de seus membros.
No que for possível, ela terá uma representação proporcional de todos os partidos ou dos blocos parlamentares. No que for possível, sempre vai ter a representação de todos os partidos que estão ali e de todos os blocos parlamentares, blocos de interesse que existam ali. E tem uma peculiaridade aí, não sei se vocês perceberam. A escolha dos membros dessa mesa, ela vai se dar através de voto secreto. Né? É uma das hipóteses em que o voto dos deputados será secreto, ok? A convocação extraordinária far-se-á. Vamos agora tratar sobre a Assembleia Extraordinária, ok? Em que momentos haverá uma convocação para uma Assembleia Extraordinária? Vamos a eles. Primeiramente, ele pode ser convocada pelo presidente, pelo governador ou pela maioria de seus membros. Aí, claro, é o presidente da mesa diretora, ok? Que é o presidente, aquele que vai presidir, que vai tomar conta dos trabalhos na Assembleia Legislativa. Então, tanto o presidente da mesa diretora pode convocar, o governador pode colocar, ou a maioria de seus membros poderá convocar essa sessão extraordinária, ok? Na sessão extraordinária, pessoal, ela vai ser convocada por um motivo. Alguns dos motivos constitucionalmente previstos. E na sessão extraordinária, você só pode tratar dos motivos que levaram à convocação daquela Assembleia. Outras situações, outras informações que não tenham sido objeto da convocação, não serão tratadas na Assembleia. E tem uma outra peculiaridade. Nenhum deputado ele vai receber algum tipo de parcela indenizatória, algum tipo de parcela adicional, por ter que se deslocar para a Assembleia para participar dessa sessão extraordinária, beleza? A Constituição veda isso de forma expressa. É proibido, é vedado que o deputado ele receba algum dinheiro a mais para poder participar dessa sessão extraordinária, ok? Ainda sobre o Poder Legislativo, como a Assembleia vai funcionar? Essas são informações importantes que nós temos que conhecer, porque tem uma alta incidência de cair em prova. Primeiro, em reuniões públicas, a Assembleia ela vai funcionar em reuniões públicas, obrigatoriamente. Essas reuniões, para ocorrerem, tem que ter a presença de pelo menos, uma presença de no mínimo, 1/5 de seus membros, ok? As deliberações serão tomadas por maioria simples de votos, e estando presentes pelo menos a maioria absoluta de seus membros, salvo os casos excetuados na Constituição, que são aqueles casos relacionados a leis complementares, são casos relacionados a emendas à Constituição, em que os quórums serão quórums diferentes, serão quórums qualificados. Mas, ordinariamente, essa é a regra relacionada a quórum de votação nas Assembleias Legislativas, ok? Ou melhor, na Assembleia. Então, pessoal, tem que ser maioria simples, presente pelo menos a maioria absoluta. Salvos os casos que estão efetuados na Constituição, que nós já comentamos. Os deputados eles são invioláveis por suas opiniões, palavras e votos. Isso é importante, pessoal. É a questão das garantias do parlamentar, a inviolabilidade do parlamentar por palavras, opiniões e por votos. Claro que isso tem que ser relacionado ao exercício do seu mandato, né? Se ele faz isso fora do exercício do seu mandato, se é na sua vida pessoal, numa conversa privada, não vem ao caso. Mas se for no exercício do seu cargo, no exercício do seu mandato, eles são invioláveis por opiniões, palavras e votos, ok? Vamos aprender um pouco mais sobre a questão, sobre os atores que atuam nessa Assembleia, que são os deputados. Primeira coisa que nós temos que saber, desde a expedição do diploma até a inauguração da legislatura seguinte, os deputados, entendam só, quando após o término das eleições, quando é realmente validado o resultado daquelas eleições, a Justiça Eleitoral ela vai dar diplomas àqueles que foram eleitos. Em se tratando de deputados estaduais, da mesma forma. Os deputados estaduais eleitos, após o resultado da eleição ser reconhecido, ser tido como definitivo, esses deputados serão diplomados. Esse diploma é um documento que atesta que aquela pessoa ela foi eleita para aquele cargo eletivo específico e que ela irá exercê-lo, salvo alguma situação excepcional. Desde o momento que se recebe esse diploma, eles falam que até a inauguração da legislatura seguinte, vocês lembram que a legislatura é o período de 4 anos coincidente com o mandato? Então, até começar a outra legislatura, após 4 anos, esses deputados, eles têm essas prerrogativas que nós vamos estudar agora, ok?
Vamos a elas. Primeiro, eles não poderão ser presos, salvo em flagrante de crime inafiançável. Então, desde a expedição do diploma até o início da legislatura seguinte, os deputados eles não poderão ser presos, salvo em situação de flagrante de crime inafiançável. Ok? É a primeira coisa que nós temos que guardar. Outra das garantias, nós já vimos a questão da inviolabilidade por palavras e votos, a vedação da prisão, e eles também não poderão ser processados criminalmente, em hipótese nenhuma. Não, não é assim. Sem a prévia licença, ou seja, sem a prévia autorização da Assembleia Legislativa. Sendo que, na hipótese de indeferimento do pedido de licença ou de ausência de deliberação, fica suspensa a prescrição enquanto durar o mandato. Suponha o seguinte, um determinado deputado cometeu algum crime e não foi o caso de prisão em flagrante ou o crime não era inafiançável. Após você cometer um crime, você vai ser investigado e você vai ser processado criminalmente. A norma aqui diz o seguinte, que o deputado ele não poderá ser processado a menos que a Assembleia Legislativa autorize que esse processo ocorra. Se ela não autorizar ou se for indeferido esse pedido, ou se ela não deliberar sobre o assunto, não for colocado em votação, em pauta, durante esse período, o prazo prescricional para aquele crime ele ficará suspenso até o momento em que o mandato acabar. Suspende-se o prazo prescricional e quando o mandato acabar, aí sim, aquele deputado ele poderá ser processado criminalmente. Isso não vai ter nenhum prejuízo para a prescrição, porque ela vai ficar suspensa. É como se aquele período não existisse para fingir prescrição, ok? Outra das garantias que é muito interessante é o foro especial, beleza? Qual é o foro especial dos deputados estaduais? É perante o Tribunal de Justiça do Estado, em se tratando de crimes comuns, de competência da Justiça Estadual, ok? Então eles não serão, em caso de cometimento de crime comum, ele não será julgado por um juiz de direito. Eles vão ter um foro privilegiado no Tribunal de Justiça do Estado, ok? Os deputados, eles perceberão subsídios fixados por lei. E essa lei vai ser uma lei de iniciativa da Assembleia Legislativa. Primeiro, pessoal, temos que lembrar o que são os subsídios. Subsídio é o pagamento da remuneração do deputado em parcela única, sendo vedados outros acréscimos remuneratórios. Esse subsídio ele vai ser fixado não por um ato, por um decreto ou algo do tipo. Vai ter que ser fixado por lei. Porém, essa lei é de iniciativa da própria Assembleia Legislativa. Vai passar pelo processo legislativo normal. Haverá a proposição, haverá a votação. Sendo aprovado esse aumento, ele vai para a sanção ou veto do chefe do Executivo. Mas tem que ser por lei, perfeito? E outra coisa, qual o limite dessa remuneração? Vamos lá. Vai ser na razão de, no máximo, 75% daqueles valores estabelecidos em espécie para deputados federais. Então, o subsídio, o subsídio de deputado estadual, ele não poderá ultrapassar 75% do valor da remuneração de um deputado federal. Perfeito? Em relação aos deputados, vamos ver as hipóteses de perda de mandato previstas na Constituição dos Estados, do nosso Estado, melhor dizendo. Que hipóteses são essas? Primeiro, o deputado que infringir qualquer das proibições previstas na Constituição Estadual. Eu trouxe um exemplo aqui. Aquele deputado que porventura, ele seja titular de mais de um cargo ou mandato público efetivo, ele poderá perder o mandato. Se ele mantiver algum tipo de contrato com alguma empresa pública, salvo aqueles contratos que têm cláusulas padronizadas, contratos padronizados, que são contratos, por exemplo, de fornecimento de água. Você aqui em Pernambuco, a única opção de fornecimento de água é através de uma empresa pública estadual. Você não tem como ter um outro contrato para lhe fornecer essa, em regra, né? Em regra, quem explora esse serviço de fornecimento de água no âmbito estadual é uma empresa pública estadual. Se o deputado tiver um contrato com a Compes, ele vai perder o mandato? Não, porque aí trata-se de um contrato de cláusulas padronizadas. Mas fora isso, ele não poderá ter contrato com empresas públicas. Isso seria uma outra hipótese de perda de mandato. Ele não pode ter 2 cargos eletivos. Isso seria uma outra hipótese de perda de mandato, ok?
Qual é outra hipótese de perda de mandato? Aquele deputado que ele tiver o seu procedimento, a sua forma de agir, declarada incompatível com o decoro parlamentar. Ou seja, se o deputado ele não observa, ele não respeita as regras relacionadas ao decoro parlamentar, se o seu comportamento for tido como indecoroso, essa será uma hipótese que poderá levá-lo à perda do mandato, ok? Terceira hipótese, se o deputado deixar de comparecer em cada sessão legislativa, a terça parte das reuniões ordinárias da Assembleia, salvo licença ou missão autorizada. Vejam que interessante, pessoal. Ele diz o seguinte, se ele deixa de comparecer, se ele deliberadamente não vai, a terça parte das sessões ocorridas em uma determinada sessão legislativa. Percebam que a norma não fala sobre legislatura, mas ela fala de sessão legislativa. Se ele deixa de comparecer às reuniões daquela sessão, a terça parte das reuniões, percebam que é na sessão legislativa, que dura aquele período de 1 ano, não é que nós vimos. Não é da legislatura inteira que dura 4 anos, mas sim das sessões que ocorrem. As sessões legislativas ordinárias que ocorrem naqueles períodos do ano, que são 4 sessões, que compõem a legislatura. Não confundam, beleza? Nós já vimos o conceito de legislatura e o conceito de sessão legislativa. Não confundar a legislatura. Se ele deixa esse 1/3, mas é distribuído ao longo de 4 anos e não dá 1/3 das sessões daquele ano, então é uma outra hipótese, certo? Mas se ele falta 1/3 das reuniões dentro de uma mesma sessão legislativa, dentro do período de 1 ano, ele perderá o seu mandato, ok? Quarta hipótese, se ele perder ou tiver suspenso os direitos políticos. Se lá, porventura, a prova falar sobre cassação de direitos políticos, você já marca como errado. A hipótese de perda de mandato que nós estamos tratando aqui é a perda ou suspensão de direitos políticos, ok? Não existe cassação de direitos políticos no ordenamento jurídico brasileiro. Quinta hipótese, quando o decretar a Justiça Eleitoral, nos casos previstos na Constituição da República. Ou seja, se a Justiça Eleitoral, por qualquer razão, decretar a perda daquele mandato, então ele perderá o mandato, na forma da norma federal, ok? Por decisão da Justiça Eleitoral. E o deputado que sofrer condenação criminal em sentença com eficácia de coisa julgada. Ou seja, não é qualquer condenação criminal, mas aquela condenação criminal em que houve a coisa julgada, em que houve o trânsito julgado. É nessa hipótese que ele poderá perder o seu mandato eletivo. E estamos falando de condenação criminal, perfeito? Se for uma condenação no âmbito civil, não é o caso. Isso tem que ser condenação no âmbito criminal e com coisa julgada, com trânsito em julgado, ok? Vamos agora a uma das atividades típicas, que é a atividade de fiscalização. Em que hipótese ocorrerá a fiscalização? A fiscalização, tanto a fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial do Estado e das entidades de administração direta e fundacional, ela será exercida tanto de forma interna quanto de forma interna. Essa fiscalização ocorrerá no âmbito interno e por órgãos dentro daquele poder e também por órgãos fora daquele poder. Quem vai fazer no âmbito externo? Vamos lá, vamos entender. A Assembleia Legislativa, com auxílio, vai fazer o controle externo com auxílio do Tribunal de Contas. E no âmbito interno, os poderes legislativo, executivo e judiciário manterão órgãos responsáveis pelo controle interno. Exemplo, são as controladorias presentes nestes órgãos. Certo? Então, pessoal, tanto no âmbito interno quanto no âmbito externo, haverá um controle. Esse controle ele vai ser operacional, ele vai ser financeiro, ele vai ser patrimonial, beleza? E ele vai ser orçamentário. É importante que haja esse controle. Por quê? Porque o dinheiro público, o gasto do dinheiro público, a forma como ele é gasto, é muito importante que seja feito de forma transparente, de forma eficiente. E o controle existe para isso. Tanto dentro dos próprios poderes haverão órgãos de controle interno, quanto vai ser feito o controle externo da administração pública através da Assembleia Legislativa com auxílio do Tribunal de Contas, ok? É obrigatória a prestação de contas. Vê só, gente. É obrigatória a prestação de contas por qualquer pessoa, física ou jurídica, pública ou privada,
Muitas vezes nós pensamos que a fiscalização, a prestação de contas é só para entidades públicas, mas aqui a própria Constituição diz entidades privadas também. Às vezes nós esquecemos que pessoas físicas também poderão ser sujeitas à prestação de contas, e não só pessoas jurídicas, né? Então, tanto públicas quanto privadas, tanto pessoas físicas ou pessoas jurídicas, em que hipóteses? Vamos entender isso. Se eles utilizarem, me acompanha aqui, arrecadarem, guardarem, gerenciarem ou administrarem qualquer dinheiro, qualquer bem, qualquer valor público. Então, se houver a utilização, arrecadação, guarda, gerência ou administração, que são situações bem similares, de algum dinheiro, de algum bem ou de algum valor público, ou que o Estado responda, é o caso de prestação de contas. E também tem essa última hipótese, se em nome do Estado eu assumir obrigações de natureza pecuniária. Ainda que eu não receba o recurso, mas se eu assumo obrigações de natureza pecuniária para prestação futura, ainda assim, em algum momento eu vou ser chamado a prestar contas sobre aquela obrigação que eu assumi em nome do Estado. Algum gestor que contrata algum tipo de operação de crédito que prevê uma carência para o início dos pagamentos. Se ele contratou aquela operação de crédito ali, que suponhamos que ele ainda não tenha nem recebido o dinheiro, mas ele tem de prestar contas, ele ainda é uma obrigação futura, tem uma carência para o início do pagamento dessa operação de crédito, desses valores, desse empréstimo, falando numa linguagem mais simples. Mas mesmo assim ele está sujeito à prestação de contas ou ela estará sujeita à prestação de contas, ok? Em relação ao Tribunal de Contas, o que nós mais podemos comentar? Primeiramente é lembrar que o Tribunal de Contas ele vai ser composto de 7 conselheiros. Entre esses 7 conselheiros existem algumas características. A norma diz que eles têm que ser brasileiros com, perceba uma coisa, não está falando brasileiro nato, aqui está falando brasileiro, então pode ser o brasileiro nato ou naturalizado, só não vai poder ser o estrangeiro, ok? Entre brasileiros com mais de 35 e menos de 65 anos de idade, essa é a primeira característica, tem uma idade mínima e uma máxima, 35 a 65, não pode ser menos de 35, não pode ser mais de 65 anos, ok? Segunda característica, idoneidade moral e reputação ilibada, né? Esses conselheiros, eles têm que ter idoneidade moral e têm que ter uma reputação ilibada. Terceira, um notório conhecimento jurídico, somente jurídico? Jurídico, contábil, econômico, financeiro ou de administração pública. Quarta característica, mais de 10 anos de exercício de função ou de efetiva atividade profissional que exija os conhecimentos mencionados nesse inciso anterior, sejam conhecimentos ligados à área jurídica, contábil, econômica, financeira ou da administração pública. Então, pessoal, são requisitos que são bem específicos, né? Tanto em relação à idade, quanto em relação a conhecimento, quanto em relação à idoneidade e experiência. Tudo isso o candidato a conselheiro ele deve ter para poder ser conselheiro. E como é que são escolhidos esses conselheiros? Vamos lá. 3 são escolhidos pelo governador do estado, com a aprovação da Assembleia, e os outros 4, para compor os 7, são diretamente pela Assembleia Legislativa. Então, percebemos que existe a composição, para formar a composição dos conselheiros do Tribunal de Contas do Estado, participa o governador do estado, indicando 3 que têm que ser aprovados pela Assembleia, e a própria Assembleia indica os outros 4 para formar 7, ok? 7 conselheiros do TCE. Vamos agora tratar um pouquinho, pessoal, sobre o Poder Executivo. Mas vamos fazer o seguinte, vamos fazer uma pausazinha, tomar uma água, vamos no banheiro e depois a gente retorna para cuidar desse assunto, tá bom? Até daqui a pouco, galera.